Lucas 8, 42 a 48, leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Querido Deus, te louvamos, porque histórias como esta estão registradas nas Sagradas Escrituras, para que entendamos quem é o Deus em quem cremos. E agora, nesta manhã, diante do Senhor, nós suplicamos para que fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Tu és o Deus sobrenatural, o Deus que está acima de tudo e todos, mas também o Deus que nos comunica por meio da tua palavra, pastoreia os nossos corações, sustenta a nossa fé. Por isso nós pedimos para que mais neste dia o Senhor nos alimente e o Senhor nos instrua. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Todos nós fomos criados com uma prática do toque. Aprendemos a nos comunicar e a tocar uns aos outros. Dependendo da cultura, o toque é de uma forma, dependendo de outra forma. Em algumas culturas você nem toca, em outras você estende a mão, às vezes até mesmo dentro de um único país. Às vezes você, além de estender a mão, você dá beijos, mas nós não sabemos ao certo quantos beijos, depende da região. Se você é paulista, são 2 beijos em São Paulo, um beijo. Se é no Rio, são 3. São 2? São 3? 2? Ué, então está passando um. Goiás são 3. Olha que maravilha, né? A palavra de Deus, Paulo vai dizer que os crentes devem se cumprimentar com ósculo santo. Olha que interessante, né? Beijar uns aos outros mesmo no rosto, isso era uma recomendação no Antigo Testamento. Quando nós encontramos um bebezinho, vamos à casa de alguém visitar um recém-nascido, dá vontade de pegar onde, gente? Na bochechinha do bebê, porque é a maneira que culturalmente nós temos de expressar o carinho e o afeto por aquele bebezinho que nasceu. Mas aí somos recomendados a não pegar na bochecha e nem na mão. Por que não pegar na mão? Porque a mão vai na boca. Olha uma instrução, hein? Então não pegue na mão dos bebezinhos, porque eles colocam a mãozinha na boca, pega no pezinho e faz carinho. Vamos ter que aprender agora o toque no pezinho do bebê, para quando você for visitar uma criancinha. E assim, nós, dependendo do lugar que chegamos, percebemos se somos bem tratados ou não, de acordo com aquilo que nós entendemos como sendo expressão de afeto e de carinho. Se alguém chega aqui e não tem o costume dos beijinhos, logo percebe que nós temos esse costume e essa maneira de expressar por meio desse tipo de toque. Mas agora nós estamos também chegando em ano de eleição, e é impressionante como os políticos gostam de descer dos palanques e fazer o quê? Tocar nas pessoas, porque isso mostra que eles têm uma relação de igualdade. O toque tem esse símbolo. Nos dá a ideia de que nós somos iguais, porque quando nós nos aproximamos, nos achegamos uns dos outros, isso revela intimidade. E nós estamos diante de um texto que está falando também sobre toque, sobre encostar numa outra pessoa, tocar numa outra pessoa.
Esse texto, meus queridos, ele é narrado em 3 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, em 3 deles nós temos essa narrativa. Estamos aqui no texto de Lucas. Lucas não foi apóstolo, é bom lembrar, mas foi alguém que conviveu com o grupo, com o colégio apostólico, e era um pesquisador. Lucas era um médico e pesquisador, e ele faz questão de confirmar tudo aquilo que havia acontecido no ministério de Jesus e registrar isso. Ele está escrevendo não para os judeus, ele está escrevendo para os gentios. E tem uma curiosidade: se você olhar a genealogia do Evangelho de Mateus, você vai ver que a genealogia ali de Mateus, ela sai do pai Abraão e vai até Jesus. Se você observar a genealogia no Evangelho de Lucas, e nós temos dificuldade de ler essas genealogias, mas é interessante esse detalhe, você vai ver que Lucas parte de Adão. Por quê? Porque o propósito de Lucas na genealogia é mostrar que Jesus veio para salvar pessoas do mundo inteiro. Por isso ele parte de Adão. Já Mateus, que está escrevendo para o público judeu, ele fala de Abraão, porque ele tem o objetivo de mostrar para a nação judaica que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é aquele que vem da promessa dos pais da fé. E nós temos aqui Lucas, então, escrevendo a respeito do ministério de Jesus. Ele fala sobre a preparação da chegada do Messias, ele relata acerca do ministério de Jesus entre os galileus. Ali entre os galileus, Jesus se revela como Deus poderoso e glorioso. O que faz diferença na nossa fé é entender que o que está registrado nos evangelhos é verdade. Nós cremos num Jesus poderoso que tem condições de transformar qualquer realidade nessa terra, porque Ele também é o Deus Criador. E se lá em Gênesis nós temos o Deus que diz haja luz, e a luz então surge, esse Deus também pode dizer para o coxo levanta e anda, e o coxo então tem condições de levantar do seu estado. Esse Deus é capaz de transformar qualquer realidade negativa numa realidade positiva. Esse Deus é capaz de acalmar a tempestade, como nós temos aqui no relato do capítulo 7 e 8. Ele expulsa uma legião de demônios, e eu quero que você me acompanhe nessa narrativa, porque faz todo sentido para o texto que nós lemos. Jesus é aquele que expulsa uma legião de demônios de um sujeito, um Gerazeno. Os demônios pedem para Jesus, o sujeito está lá endemoniado, e os demônios pedem para Jesus: não nos lance no abismo. E Jesus então diz: ok, não vou lançar vocês num abismo, eu vou atender o pedido de vocês. E Jesus lança os demônios, quando expulsa daquele sujeito, lança os demônios nos porcos, e os porcos ficaram ali todos malucos e pularam aonde? Num despenhadeiro. E aí morreram os porcos. Talvez você não tenha sido afetado em nada pela morte desses porcos, nem eu, mas os donos ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus foi lá, aqueles homens tinham aqueles porcos para o seu sustento. Jesus foi lá, lançou os demônios naqueles porcos, eles caíram num despenhadeiro, e agora houve um prejuízo econômico. Ou seja, eles já não estão, a população, a multidão, ela é muito interessante. Eles não estão preocupados mais com o jovem que tinha sido liberto, eles estão preocupados com o prejuízo financeiro que eles tiveram. Então eles fazem um convite para Jesus. Qual o convite que eles fazem para Jesus? Vai embora que você está trazendo prejuízo para nós. E Jesus então também atende e vai embora, porque ele tem um outro propósito. E o propósito dele, ao ir embora, atravessar aquele lago e chegar até a outra região, é porque ali na outra região Jesus foi bem recebido. Depois que ele atravessa, as pessoas fazem festa com a chegada dele, e ele então tem ali à sua presença um sujeito chamado Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, e ele está ali desesperado porque a sua filhinha de 12 anos está quase morrendo. E quando ele ouve dizer que Jesus está se aproximando da região onde ele morava, ele vai até Jesus, e ele se prostra diante de Jesus, e ele clama para que Jesus cure a sua filha. Maravilha, Jesus chegou na hora. Como é bom recebermos a presença de Jesus. Como é bom quando nós estamos na nossa devocional, no nosso momento de comunhão com Deus, e nós percebemos claramente, com os olhos da fé,
a presença do Senhor Jesus no nosso coração. E nós então nos inundamos de alegria. Como é bom quando Jesus chega. E Jesus chega ali, Jairo desesperado. E Jesus fala: vamos lá, Jairo, vamos resolver o problema da sua filha. Imagina você com um filho, com uma filha, você que tem, nesse estado. E Jairo certamente vai com toda a comitiva, porque Jesus sempre andava com uma comitiva, os apóstolos e mais uma multidão em volta dele, sabendo que alguma coisa sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. E eles vão em direção à casa de Jairo. Mas aparece uma mulher no meio do caminho. Uma mulher que também tem um problema. Uma mulher que também está enferma. E é curioso você observar a relação de Jairo com essa mulher. Por quê? Porque Jairo pede publicamente. Esta era a forma mais comum. Se você se ater aos milagres de Jesus, as pessoas pediam publicamente. Os cegos gritavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os leprosos chegaram e disseram: Senhor, nos ajude, nos cure. Ou seja, as pessoas pediam os milagres publicamente. E Jairo procede assim. Mas a mulher, ela se aproxima de maneira secreta. Jairo, todo mundo está sabendo que a filha dele está com problemas. E Jesus então vai em direção à casa dele. Mas essa mulher, ela se aproxima no secreto. Jairo era famoso e de alta posição. Ele era o chefe da sinagoga, uma pessoa de destaque na sociedade. Aquela mulher, ela tinha algumas características que nos chamam muito a atenção. Primeiro, era uma mulher sem nome. Como chamava o pai da criança? Jairo. Como chamava essa mulher? Não sabemos o nome dela. Era uma mulher pobre, e que estava mais pobre ainda, porque ela tinha gasto todos os seus recursos para tentar sanar aquela enfermidade, aquela hemorragia. Aquela mulher era imunda. Por quê? Porque com aquela hemorragia, de acordo com Levíticos capítulo 15, versos 25 a 27, ela tinha que ser excluída do convívio social. E uma curiosidade muito interessante: a filha de Jairo tinha 12 anos, e aquela mulher tinha aquela enfermidade por quanto tempo? 12 anos. E aí, meus queridos, o que nós temos aqui é uma mulher diante de Cristo. E é sobre isso que eu quero tratar. Quando estamos diante de Cristo, quando estamos diante de Cristo, as nossas realidades são transformadas. Uma mulher totalmente impotente e sem recursos. Uma mulher que não tem absolutamente nada para oferecer. Uma mulher que, de acordo com o contexto social, ali ela realmente não podia verbalizar para Jesus a respeito do seu problema. Porque havia uma repressão social. A mulher não chegava assim publicamente e falava. Apesar de nós vermos em vários textos Jesus indo em direção às mulheres e estabelecendo contato com elas e demonstrando que Ele também é Senhor e que Ele também cuida das mulheres. Mas aqui nós temos uma mulher que sabe qual é o seu limite e ela não ultrapassa esse limite. Mas ela tem um problema e ela quer resolver o seu problema, ela quer ser curada. Ela fez tudo o que podia, humanamente falando, e não conseguiu solução. Ela está desesperada. Talvez como você que entrou aqui hoje esteja desesperado por alguma situação na sua vida ou na vida de alguém que te cerca. Talvez você tenha um dilema, um problema que você está carregando e você não consegue achar a solução, não consegue ver o caminho, não consegue enxergar para que direção Deus está apontando. Nosso convite para você hoje é: vá para a direção de Jesus, vá para perto de Jesus, porque em Jesus as nossas realidades são transformadas. E aquela mulher então, ela está em total desespero, e ela vê em Cristo a sua única esperança. Não podia ser despercebida pelas suas condições. Ela sabia, pela fé, que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, a sua realidade seria transformada. Meus amados, se essa mulher cria desta forma
e nós vamos perceber isso no final do texto, é porque essa mulher acredita que Jesus ele é dotado de poderes que vão além dos poderes humanos, porque todos os médicos que ela tinha condição de ir, ela foi. Todos os recursos, todo o medicamento que ela poderia ter usado, ela usou. Ou seja, esgotaram os recursos humanos. Se ela vai na direção de Jesus e ela crê que se ela tocar nas vestes de Cristo, ela pode ter a sua realidade transformada, isso revela que ela crê que Jesus é mais que homem. Ela crê que Jesus tem poderes que vão além daqueles que homens podem ter. Ela vê que Jesus é o único que reverte o desespero em esperança, a tristeza em alegria, a doença em cura. Ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus e ela recorre a Ele como sendo a sua última saída. E Jesus, meus amados, no silêncio também, cura aquela mulher, porque Jesus, Deus poderoso, permitiu que dele naquele momento saísse poder para transformar aquela realidade. Já não há mais enfermidade, a obra foi completa, e agora a mulher que estava com medo, temente, envergonhada, ela percebe a cura, mas ela tem que guardar também o grito de alegria, porque tudo foi às escondidas, tudo foi no secreto, e ela está certamente eufórica, alegre por entender que Jesus tem poder de mudar a realidade dela, mas ela não pode dizer nada para ninguém. Você, mulher, imagina o que ela passou. Ela não pode contar essa história para ninguém. A obra foi completa. A história poderia acabar aqui, não poderia? Maravilha, Jesus curou, deu tudo certo, vamos embora para casa. A mulher toca Jesus a caminhada para a casa de Jairo e ok, sem multidão, sem holofote, ela e o seu Senhor somente ficaram sabendo desse caso, desse feito, desse milagre. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, diante de Jesus não há desapercebidos. Jesus não está e não veio ao mundo apenas para curar pessoas. Jesus veio ao mundo para estabelecer contato. Jesus veio ao mundo para revelar amor. Jesus veio ao mundo para olhar nos olhos das pessoas. Jesus não veio ao mundo apenas para mudar a sua realidade momentânea, mas Jesus veio ao mundo para mudar a nossa história. A realidade momentânea daquela mulher foi transformada, mas Jesus tinha mais para oferecer para ela. Jesus tinha a si mesmo para oferecer para ela. E aí ele diz: olha, eu sei que alguém me tocou. E os discípulos chamaram Jesus num canto, e como orientadores do Mestre Jesus, Pedro sempre puxando essas conversas, Pedro chega para Jesus com os outros discípulos e fala: mestre, dê uma olhada ao seu redor. Eu fico imaginando a cena. E Jesus olha em volta e percebe uma multidão, e o texto faz questão de enfatizar que aquela multidão esbarrava nele, e Pedro então diz: Senhor, claro que alguém te tocou, olha só quanta gente nos espremendo aqui. E Jesus fala: Pedro, você está olhando o natural, eu estou olhando o sobrenatural, porque existe uma realidade natural, existe uma realidade sobrenatural. Naturalmente nós somos um ajuntamento de pessoas que veio para um culto protestante, mas sobrenaturalmente nós estamos diante do trono de Deus, rendendo glórias ao seu santo nome. Essa é outra realidade. Naturalmente nós temos uma religião, mas sobrenaturalmente nós somos o povo da fé, o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O retiro dos jovens e adolescentes vai falar sobre isso. Nós somos um povo sobrenatural e precisamos aprender a navegar pela esfera sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural. E por muitas vezes, Ele age sobrenaturalmente para que nós olhemos para Ele dessa forma. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro e para os discípulos: vocês estão olhando com os olhos naturais, mas eu estou falando de coisa sobrenatural, porque de mim saiu o poder. Imagina o constrangimento da multidão.
Todo mundo parado, esperando Jesus Cristo ter essa conversa com os discípulos, porque Jesus falou que alguém o tocou. Imagina a ansiedade e a tensão de Jairo, porque Jesus para falar que alguém o tocou no meio de uma multidão que o espreme, e nós temos ali do lado um pai desesperado com a filha que está quase morrendo, e Jesus para dizer: alguém me tocou, né? Eu não sei, mas se eu fosse Jairo, eu diria: Jesus, tá bom, então vamos porque minha filha está morrendo. E Jesus para tranquilamente, e os discípulos o repreendem, e ele diz: alguém me tocou, e eu quero saber quem foi. Agora imagina a angústia da mulher, que tentou ser o mais discreta possível, e todo mundo em silêncio, todo mundo parado, Jesus provavelmente com os braços cruzados, esperando se manifestar a pessoa que tinha tocado nele, porque dele tinha saído poder, e Jairo ali do lado desesperado, e os discípulos sem entenderem nada. O texto diz que aquela mulher, trêmula, desesperada, porque ela não tem noção do que vai acontecer naquele cenário, provavelmente uma pessoa muito tímida, agora os olhos de todos da multidão estão procurando quem tocou Jesus. Quem tocou Jesus? Quem é essa pessoa? Até que a mulher se apresenta, e agora ela se torna o centro das atenções. Todos olham para ela, por isso ela não tem outra reação, senão lançar-se aos pés de Jesus. E ela relata o fato: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Jesus tinha um propósito em tudo isso: mostrar que Ele atende a todos. Tem coisas no seu coração que só você sabe, e Deus não está escondido. Deus sabe, Deus cuida, Deus te sustenta, Deus transforma a sua realidade. Outro ensinamento que nós temos é que Jesus tem tempo para todos. Jesus tem tempo para você. Jesus para te dar atenção. Por favor, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, se você crê no Espírito, na Trindade Santíssima, você precisa entender que Jesus está pronto para te atender, para te ouvir, para perceber a sua presença. Você não passa desapercebido diante dos olhos de Jesus. Vá até Ele, porque Ele está pronto para se relacionar com você. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das marcas do ministério de Jesus na terra. Todos que procuraram Jesus tiveram a atenção de Jesus, e até essa mulher que tentou fazer escondido, Jesus traz ela à tona, porque Jesus quer mais do que dar cura. Jesus quer estabelecer um relacionamento de amor. Jesus quer mostrar para aquela mulher e para aquela multidão que Ele ama todas as pessoas, que Ele quer olhar nos olhos, que Ele quer estabelecer contato, porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Jesus cura no secreto. Jesus sabe quando vamos até Ele em busca de socorro. Jesus sabe a intensidade da angústia do nosso coração. Jesus sabe da sua ansiedade. Jesus sabe o quanto as coisas estão difíceis para você. Não construa na sua mente um raciocínio de que Jesus tem muita coisa para resolver. Tem coisas mais difíceis para resolver, tem problemas maiores para tratar. Tem uma menina de 12 anos morrendo, e sem dúvida nenhuma, ela é muito mais importante que eu, e que talvez também seja uma outra possibilidade. A mulher não quer atrapalhar o cortejo, porque tem uma criança correndo risco, então ela simplesmente toca. Ela sabe que Jesus tem uma missão grande para se estabelecer e para tratar, mas Jesus para e dá atenção para ela. O nosso Jesus é atencioso, o nosso Jesus faz questão de falar com você. Terceiro e último lugar, diante de Jesus, o amor dele é revelado.
Como é que Jesus trata aquela mulher que não tinha nome, que tinha uma doença que a tornava imunda, aquela mulher que estava com vergonha, aquela mulher que culturalmente não podia estabelecer contato com Jesus. Jesus a chama de filha. Uma estranha que agora já pertence à família. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer nos convidar para fazer parte da sua família. Nós somos o povo de Deus. Nós temos total intimidade com o Senhor. Nós podemos chamar a Deus de Pai. Nós podemos entrar na presença dEle a qualquer hora. Por isso que Jesus diz, filha. Veja bem, nós temos um homem, Jairo, que está com a filha doente. Jesus para, e Jesus chama aquela mulher de filha, mostrando que ela também pertence ao povo de Deus, mas mostrando também que pessoas que nós achamos que não deveriam fazer parte do grupo do Senhor Jesus fazem parte, de todas as tribos, povos e línguas, crianças, jovens, adultos, de todas as nacionalidades. O amor de Jesus é para ser anunciado a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Filha, você foi curada, vá em paz. É isso que Jesus diz? Não. Jesus não diz, filha, você foi curada, vá em paz. Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Tem muita gente atrás dos milagres de Jesus. Tem muita gente querendo resolver os seus problemas. E vão até Jesus para isso. Mas não porque estão interessadas em Jesus, mas porque querem que Ele resolva os seus problemas. E Jesus sabe disso. Aconteceu isso com os leprosos. Eles foram até Jesus, não porque eles queriam ser discípulos de Jesus, mas porque eles queriam que Jesus resolvesse um problema. E olha, Jesus resolve também. Em muitas situações, Deus cura pessoas que no outro dia vão dar as costas para Ele. Os leprosos, 10 eram eles, e apenas um voltou para adorar. Mas o que a gente percebe nesse texto é que na vida daquela mulher não houve apenas uma transformação física, mas na vida daquela mulher houve uma transformação muito maior. Um milagre que vai muito além do restabelecimento da saúde. Houve naquela mulher a conversão, a fé que foi implantada em seu coração. E é isso que faz toda a diferença. Porque uma cura pode resolver o seu problema aqui e agora, mas não resolve o seu problema por toda a eternidade. Mas quando a fé é implantada no coração, o seu problema é resolvido aqui e agora e por toda a eternidade. Por isso que Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vá-te em... Porque quando Jesus entra no coração, a paz dele é estabelecida. Aquela mulher foi atrás de algo e voltou com outra coisa muito maior. Ela foi atrás de uma cura e voltou com a salvação e com a cura. Ela voltou com seu coração encharcado da paz que vem de Deus. Paz essa que precisa reinar em nossos corações hoje. Talvez você esteja atrás de Cristo porque precisa de um milagre. Sem problema nenhum. Pode ir até Ele, porque Ele é Deus que continua fazendo milagres. Mas mais do que milagres, o que nós precisamos é da paz de Cristo que excede a todo entendimento. E nós, que já somos filhos de Deus, precisamos dessa paz. Enquanto isso, quem está do lado? Jairo. Certamente agora confuso, porque essa mulher apareceu, Jesus trava um diálogo com ela, o tempo está passando, a situação está piorando, tudo bem, a mulher já foi curada, ok, já foi salva, Jesus, vamos embora. E já não adianta mais, porque essa mulher atrapalhou o processo todo. A criança morreu. E vem
os servos de Jairo para avisar a Jairo e a Jesus e a todo mundo que estava ali em volta que não adiantava mais incomodar o mestre, porque a criança tinha morrido. Não incomoda mais o mestre, Jairo. Deixa o mestre fazer outras coisas, a criança morreu. Jesus diz: vamos lá. Vamos lá. O texto continua falando sobre a história da filha de Jairo, morta agora. E Jesus chega até lá e diz para aquelas pessoas que estavam cuidando da família enlutada: ela não está morta. E qual é a reação das pessoas? Elas riem de Jesus. Como ela não está morta? Ela morreu. E Jesus entra no quarto, toma aquela criança nas mãos e a faz reviver. A mulher hemorrágica, além de ser curada, além de ser identificada como uma filha de Jesus, ela tinha também um propósito soberano de atrasar todo o cortejo, para dar tempo da menina morrer, para Jesus reverter o quadro daquela criança e mostrar que ele, mais do que dar cura, veio para reverter a sua história, dando vida para os que estão mortos espiritualmente. Jesus é o dono da vida, e ele veio ao mundo dar vida e vida em abundância. Creia no Senhor Jesus Cristo, e você sairá do seu estado de morte espiritual para a vida espiritual. Creia no Senhor Jesus Cristo, e você terá o controle absoluto dele sobre a sua história. Tem momentos que parece que Jesus está atrasando, está demorando, mas o que ele quer fazer é uma obra maior ainda na sua vida, na sua casa, no seu coração, na vida da igreja. Quero concluir esse sermão dizendo para você que diante de Jesus todos se igualam. Não há mulher, não há homem, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Não há grego, não há judeu, não há circunciso, não há incircunciso. Jesus atende a todos. Atenção, crianças que estão conosco no culto hoje. Papai do céu ouve a sua oração, da mesma forma que ele ouve a oração dos adolescentes, da mesma forma que ele ouve a oração dos jovens e dos adultos, homens e mulheres. Deus atende a todos, igualmente, que o buscam de coração. Às vezes a sua história, a sua biografia te faz sentir menor que os outros, te faz ter complexos no seu coração, que você talvez imagina: pela minha biografia, pela minha história, certamente Deus não vai me atender e não vai me dar prioridade. Meus amados, foi para você que ele enviou Jesus Cristo ao mundo, e foi para reverter essa história de autoestima baixa, de complexo de inferioridade, que Jesus foi ensanguentado naquela cruz. Prenda os seus complexos lá, liberte-se deles, porque diante de Deus todos os seus filhos são iguais. Diante de Jesus acontece o inesperado. Continue orando. Eu não sei pelo que você ora, eu não sei o que atormenta seu coração, eu não sei qual a angústia da sua alma, mas como aquela mulher, busque Jesus. Como Jairo, tenha paciência, porque ele vai chegar lá na casa. No momento dele, ele vai te atender no clamor que você remete ao trono de glória. No momento dele, ele vai ouvir a sua oração. Diante de Jesus nós colocamos as nossas causas. Coloque a sua causa diante de Deus, insistentemente. Se você está angustiado, se você quer, se você tem um propósito e um objetivo, se você deseja um milagre, apresente-o diante de Deus. Porque se Deus não transformar essa realidade, ele vai consolar o seu coração e vai redirecionar a sua história. Mas acredite que ele pode, e coloque na presença dele como a mulher fez e como Jairo também fez. Diante de Jesus, a morte se retira, porque ele é vida, e ele veio trazer vida para todos nós. Diante de Jesus nós encontramos a paz, como aquela mulher encontrou. Vá para a presença de Deus, porque o que é seu está guardado. Vá para a presença de Deus, porque o que é seu está guardado. A cura daquela mulher estava guardada, e no momento certo, Jesus disponibilizou. A ressurreição da filha de Jairo estava guardada, e no momento certo, Deus disponibilizou. O curioso
é que tanto a mulher quanto Jairo, um no secreto, o outro em público, todos clamaram. Clame a Deus, rogue ao Senhor, para que Ele reverta a sua história, para que o milagre aconteça, porque o nosso Deus é Deus de poder e Ele pode transformar qualquer quadro, Ele pode transformar qualquer realidade. Diante de Jesus há vida, diante de Jesus há milagres, diante de Jesus há transformações, e que Ele te abençoe. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Eu não sei qual é a realidade que está afligindo você, talvez nem tenha essa realidade agora. Você está vivendo um tempo de bonança, de paz, um tempo de prosperidade, de alegria, mas certamente algumas pessoas entraram hoje com seus corações calejados, com feridas na alma, com hemorragias no coração, com dores que estão afetando profundamente o seu dia a dia. Talvez você entrou aqui hoje pela manhã com uma causa que você não sabe o que fazer com ela. A multidão te atrapalha para chegar até Jesus. Chega no secreto. Talvez como Jairo, você quer fazer o seu pedido até publicamente, mas dá a impressão de que Jesus está demorando, de que Jesus está atendendo outros primeiro, e você tem urgência na sua causa. Creia que Deus está no controle e que Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Creia nisso, porque é isso que os evangelhos mostram. Talvez o que você deseja hoje pela manhã é espiritualmente tocar nas vestes de Jesus e receber dele uma transformação que vai mudar todo o seu viver e toda a sua realidade. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me curar. Querido Deus e eterno Pai, com o Teu Santo Espírito, o Senhor pode sondar qualquer coração. Com o Teu Santo Espírito, o Senhor pode vasculhar cada alma. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor visite o Teu povo. Sim, Senhor. O Senhor sabe daqueles que estão aqui porque vieram Te adorar, vieram Te bendizer, mas estão com seus corações apertados. Estão com as suas almas, Deus, lacrimejando. Estão abatidos por problemas ao redor, clamando no silêncio como aquela mulher por uma transformação do Senhor. Oh Deus, nós depositamos diante do Teu altar nesta manhã o clamor do Teu povo.
Ó Deus, nós depositamos diante do Senhor as nossas causas que humanamente são impossíveis, crendo que o Senhor pode transformar, crendo que o Senhor pode intervir. E nós clamamos por esta intervenção na vida do teu povo, Pai. Reverta quadros que parecem não ter mais solução, Deus. Nós suplicamos para que o Senhor venha, visite o teu povo, Deus. Mas suplicamos mais ainda, para aqueles corações que ainda não te conhecem, aqueles corações que ainda não receberam da paz que excede a todo entendimento, que o Senhor, Deus, traga salvação a esses corações. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude a esperar em Ti, mesmo quando parece que a caminhada está lenta, que nós entendamos que o Senhor está no controle da história, e o Senhor tem o teu tempo, Deus, e precisamos aprender a descansar e a esperar o tempo do Senhor. Ó Deus, guarda cada um de nós, proteja-nos, ó Deus, e nos ensine a Te buscar com toda fé, nos ensine a Te buscar com toda esperança. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, aquele que veio para reverter histórias,